Você já parou para pensar que neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, ao redor de você existem plantas com poderes que a ciência moderna ainda está tentando compreender completamente. Plantas que civilizações inteiras usaram por milhares de anos para curar, fortalecer e proteger o corpo humano. Plantas que estão crescendo em jardins, em beiras de estrada, em florestas, em campos muitas vezes ignoradas, pisadas arrancadas como se fossem inimigos. E se eu te dissesse que algumas dessas plantas têm o poder de reconstruir suas articulácuas por dentro, de reforcar seus ossos como se fossem de aço, de reduzir inflamações que os médicos às vezes tratam com remédios caros e cheios de efeitos colaterais, você acreditaria. Provavelmente ficaria desconfiado. E tudo bem, mas antes de fechar esse vídeo, deixa eu te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você olha para a natureza. Hoje você vai conhecer 14 plantas extraordinárias que a ciência já comprovou que fortalecem ossos, regeneram articulácuos e previnem doenças que afetam milhões de pessoas no mundo inteiro. Algumas dessas plantas já foram usadas pelos antigos egípcios, outras pelos guerreiros romanos, outras pelos chamas indígenas da Amazônia. E o mais incrível de tudo é que muitas delas estão bem perto de você agora mesmo. Fique até o final, porque lá pelo número 11 você vai encontrar uma planta que os cientistas chamaram de milagre natural. E na número 14, algo que provavelmente nunca passou pela sua cabeça. Vamos começar. Planta Unhuancaria tomentosa, unha de gato, há mais de 2000 anos nas profundezas da Amazônia peruana. Os povos indígenas, axanicas e xipibos, olhavam para um cipó espiralado que subia pelas árvores da floresta e enxergavam algo que a medicina ocidental só foi entender no século XX. Esse cipó tinha espinhos curvos que lembravam garras de gato, daí o nome. E para esses povos, era muito mais do que uma simples planta trepadeira. Era um presente da floresta para curar o que havia de mais profundo no corpo humano. A Uncaria tomentosa, conhecida popularmente como unha de gato, e uma das plantas mais estudadas da medicina tradicional amazônica. E o que os cientistas encontraram dentro dela é simplesmente surpreendente. Pensa assim, imagine que suas articulácuas são como dobredicas de uma porta antiga que com o tempo vão enferrujando, rangendo, perdendo a fluidez. Agora imagina um óleo especial que entra nessa dobrádica, limpa a ferrugem, lubrifica e ainda repara o metal por dentro. E mais ou menos isso que a unha de gato faz nas articulácuas do seu corpo. Os compostos ativos dessa planta se chamam alcaloides oxindólicos. Esse nome científico assustador esconde uma realidade muito simples. São moléculas que entram no seu sistema imunológico e dizem para ele parar de atacar o próprio corpo. Isso é fundamental porque uma das principais causas da artrite reumatoide, por exemplo, é exatamente o sistema imunológico se confundindo e destruindo as articulácuas do próprio organismo. Um estudo publicado no Journal of Rheumatology acompanhou pacientes com artrite reumatoide que consumiram o extrato da unha de gato por 24 semanas. O resultado foi uma redução significativa no número de articulácuas dolorosas, em comparação com o grupo que usou o placebo. Não foi um milagre da noite para o dia, foi algo mais precioso, uma melhora consistente, profunda, que os próprios pacientes descreveram como sentir que o corpo estava se reaprendendo a funcionar. Mas a unha de gato não cuida só das articulácuas. Ela tem um efeito poderoso sobre a inflamação em geral. E aqui a gente precisa falar sobre algo importante, a inflamação crônica e silenciosa e considerada a mãe de quase todas as doenças modernas. Artrose, osteoporose, doenças cardiovasculares, até alguns tipos de câncer, estão ligados a esse estado inflamatório que o corpo carrega sem que a gente perceba. Os povos indígenas usavam o chá da casca do caule para tratar desde dores nos ossos até doenças do aparelho digestivo. Hoje, a ciência reconhece que eles estavam certos e a planta já é comercializada em cápsulas, tinturas e chás em mais de 40 países,
Como usar hoje o chá feito com a casca interna do caule, cozinhada em água por cerca de 20 minutos. Também está disponível em forma de cápsula padronizada. E importante não usar durante a gravidez e consultar um médico se estiver tomando anticoagulantes. Planta 2, Harpagophytum procumbens, garra do diabo. O nome já avisa, garra do diabo. E quando você vê os frutos dessa planta, entende imediatamente o porquê. São estruturas com ganchos duros e afiados que se prendem em tudo ao redor, como se a própria planta estivesse tentando se segurar ao mundo com toda a sua forca. Curiosamente, e exatamente essa forca que ela transfere para quem a usa, a garra do diabo nasce nos desertos do sul da África, especialmente no Kalahari, em Namíbia e em Botsuana. Para os povos San e os Khoi, que habitaram esse território por dezenas de milhares de anos, essa planta era um dos maiores tesouros da natureza. Era usada para tratar febre, dores de estômago e, principalmente, dores nas articuláculos e nos ossos. Os anciãos a chamavam de planta que carrega a memória da terra. Quando os colonizadores europeus chegaram ao sul da África no século XVIII, ficaram impressionados com o que viram. Pessoas de idade avançada caminhando com uma agilidade que não conseguiam explicar. Quando investigaram, descobriram que muitas delas consumiam regularmente o tubérculo da garra do diabo. O composto responsável por esses efeitos se chama arpagoside. Pensa nele como um bombeiro especializado que entra na articulacal inflamada, identifica exatamente de onde vem o fogo e começa a apaga-luz sistematicamente. Estudos mostram que o arpagoside inibe as mesmas vias de inflamacal que medicamentos como o ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais sobre o estômago e os rins. Uma meta-análise publicada na revista Cochrane Database of Systematic Reviews, e considerada a Bíblia da medicina baseada em evidências, analisou vários estudos sobre a garra do diabo e concluiu que ela é eficaz para redução da dor lombar e dores articulares, com resultados comparáveis aos de anti-inflamatórios convencionais. Para os ossos, o benefício e indireto, mas igualmente poderoso. Ao reduzir a inflamação crônica nas articuláculos, a planta preserva a integridade da cartilagem e o tecido que protege os ossos nos pontos de contato. Quando a cartilagem é destruída pela inflamação, os ossos começam a se atritar, causando a temida artrose, uma das condições mais debilitantes da terceira idade. Hoje a garra do diabo é amplamente utilizada na Europa, especialmente na Alemanha e na França, onde é reconhecida oficialmente como medicamento fitoterapêutico para tratamento de dores articulares. Como usar? Em chá feito com o tubérculo seco, ou em cápsulas padronizadas com 50 a 100 mg de arpagoside por dose. E espera para ver o que vem por aí, a próxima planta, e algo que você provavelmente tem em casa agora mesmo, sem saber que é um dos maiores protetores dos seus ossos que existe. Planta 3, Silybum marianum, cardo mariano. Você já viu aquelas plantas com flores roxas e folhas manchadas de branco que crescem em terrenos baldios, em beiras de estrada, em lugares onde ninguém planta nada? A maioria das pessoas passa por elas sem dar o menor valor. Algumas as chamam de ervas daninhas. Mas por mais de 2000 anos, essas mesmas plantas foram consideradas sagradas na Europa medieval, cultivadas em mosteiros, usadas por monges e médicos como um dos remédios mais valiosos da natureza. O cardo mariano tem uma história que começa muito antes da Idade Média. Os gregos já o conheciam. Plínio, o velho naturalista romano que viveu no século I d.C., descreveu em detalhe seus usos medicinais. Mas foi durante a Idade Média que a planta ganhou o nome que carrega até hoje. Conta a lenda que as manchas brancas nas folhas foram criadas por gotas do leite da Virgem Maria, que caiu sobre as plantas enquanto ela amamentava o menino Jesus. Independente da lenda, o que a ciência descobriu dentro dessa planta e de deixar qualquer pesquisador de queixo caído. O composto ativo principal se chama silimarina e uma das substâncias mais poderosas já descobertas para proteger o fígado,
Mas qual é a conexão com os ossos e as articuláqueas? A resposta a esta é algo que poucas pessoas sabem: o fígado e o grande gestor do metabolismo ósseo do corpo. E no fígado, que a vitamina D é ativada para a forma que o organismo consegue usar para absorver cálcio e fortalecer os ossos. E no fígado, que os hormônios que regulam a densidade óssea são processados. Um fígado saudável e, portanto, um pré-requisito para ossos fortes. Pensa assim: de que adianta comer alimentos ricos em cálcio se o seu fígado não consegue processar a vitamina D para ajudar na absorção desse cálcio? E como tentar encher um balde com um furo no fundo. Além disso, pesquisas recentes descobriram que a silimarina tem efeito direto sobre as células ósseas. Um estudo publicado no Journal of Bone and Mineral Research mostrou que a silimarina estimula os osteoblastos, que são as células responsáveis por construir tecido ósseo novo, e inibe os osteoclastos, que são as células que destroem o osso. E literalmente um escultor trabalhando dentro dos seus ossos, adicionando material onde precisa e impedindo a demolição desnecessária. Como usar? O chá das sementes tem um sabor levemente amargo, mas agradável. As cápsulas padronizadas com 70 a 80% de silimarina são as mais eficazes. Pode ser encontrado facilmente em lojas de produtos naturais. Planta 4. Cúrcuma longa, açafrão da terra. Há 4.500 anos, nos vales férteis do rio Indo, no que hoje é a Índia e o Paquistão, nasceu uma das civilizações mais sofisticadas da história humana. Os povos do Indo tinham sistemas de esgoto, cidades planejadas, escrita própria, e tinham também uma medicina avançadíssima baseada no que chamavam de Ayurveda, que significa conhecimento da vida. No centro dessa medicina estava uma raiz de cor amarelo-laranja intensa, com um aroma inconfundível, que eles chamavam de aldi. Nós chamamos de açafrão da terra, ou curcuma. E nos últimos 30 anos, essa raiz tornou-se objeto de estudo mais pesquisado na história da fitoterapia. Mais de 10.000 estudos científicos já foram publicados sobre ela. 10.000. Esse número sozinho já diz algo. O composto ativo principal da curcuma é a curcumina, e uma molécula de cor amarela que, quando entra no seu corpo, age como um maestro regendo uma orquestra enorme de processos anti-inflamatórios. Ela inibe simultaneamente várias vias de inflamação que normalmente precisariam de diferentes medicamentos para ser controladas. Para os ossos e articuláqueos, os estudos são impressionantes. Uma pesquisa publicada no Journal of Medicinal Food comparou pacientes com osteoartrite que tomaram curcumina com pacientes que tomaram ibuprofeno. Depois de vários meses, os resultados foram equivalentes em redução de dor e melhora da funcionalidade. Mas o grupo da curcumina teve muito menos efeitos colaterais gastrointestinais. Existe também evidência de que a curcumina protege a cartilagem articular de forma direta, bloqueando enzimas que a destroem. Pensa nessas enzimas como um exército de cupins atacando a estrutura de madeira de uma casa. A curcumina e o tratamento que mata os cupins e ainda repara os danos que eles já causaram. Mas aqui tem um segredo que a maioria das pessoas não sabe. A curcumina sozinha é pouco absorvida pelo intestino. Ela passa pelo sistema digestivo sem ser aproveitada adequadamente. Os indianos souberam disso intuitivamente e sempre cozinharam a curcuma com pimenta preta. Hoje sabemos o porquê. A piperina, composto ativo da pimenta preta, aumenta a absorção da curcumina em até 2.000%. 2.000%. Como usar acrescentar no leite morno com pimenta preta e uma pitada de gordura boa, como óleo de coco, e o método mais eficiente, cápsulas com bioperina, e o extrato de piperina também funcionam muito bem. Planta 5, Boswellia serrata, incenso indiano. Você conhece o incenso? Aquela resina aromática que queimada em igrejas, templos e cerimônias religiosas do mundo inteiro. Pois bem, por milhares de anos, antes de se tornar símbolo espiritual, o incenso era principalmente um medicamento, e um dos mais poderosos
que a humanidade já conheceu para tratar doenças das articuláqueas. A Boswellia serrata e uma árvore nativa da Índia, que cresce em regiões áridas e rochosas onde poucas outras plantas conseguem sobreviver. Quando sua casca é incisada, ela libera uma resina preciosa de aroma inconfundível. Essa resina foi comercializada ao longo das antigas rotas de comércio por preço equivalente ao do ouro. Os persas, os árabes, os romanos a transportavam em caravanas por desertos inteiros. O que eles não sabiam, mas intuitivamente sentiam, e que dentro dessa resina existem compostos chamados ácidos boswellicos, que têm uma cal específica e impressionante sobre articuláqueas inflamadas. Esses ácidos inibem uma enzima chamada 5-lipoxigenase, que é uma das principais responsáveis pela produção de substâncias inflamatórias nas articuláqueas. A importância disso é enorme. A maioria dos anti-inflamatórios convencionais age sobre uma via de inflamação chamada COX. A Boswellia age sobre uma via completamente diferente, a via LOX. Isso significa que ela pode ser usada em combinação com outros tratamentos, potencializando os resultados sem aumentar os riscos. Um estudo clínico publicado no Phytomedicine acompanhou pacientes com osteoartrite do joelho por 8 semanas usando o extrato de Boswellia. Ao final do estudo, todos os marcadores de dor, rigidez e funcionalidade tinham melhorado significativamente. E mais, em exames de imagem, foi possível verificar que o espaço articular que tende a diminuir com a osteoartrite havia se preservado melhor no grupo que usou a planta. Os ayurvédicos chamavam a resina de Shalaki e a usavam para tratar desde dores nas costas até artrite reumatoide e até problemas intestinais. Eles estavam seríssimos em todos esses usos, como a ciência moderna confirmou um por um. Como usar? Cápsulas com extrato padronizado de ácidos boswellicos são a forma mais eficaz. O chá da resina também pode ser preparado, mas com sabor mais intenso e menos conveniente. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre saúde natural, curte esse vídeo agora e se inscreve no canal. Esses conhecimentos precisam chegar para mais pessoas e você pode ajudar com isso. Agora vamos continuar, porque o que vem a seguir é ainda mais fascinante. Planta 6, Equisetum arvense, cavalinha. Imagina uma planta tal, antiga, que conviveu com os dinossauros. Literalmente. O Equisetum, popularmente conhecido como cavalinha, é um dos seres vivos mais antigos do planeta. Seus ancestrais diretos chegaram a ter 30 metros de altura na era Carbonífero há mais de 300 milhões de anos. O que existe hoje são versos menores e humildes dessas gigantes pré-históricas, crescendo discretamente em áreas úmidas, beiras de rios, campos, mas não deixe o tamanho discreto enganar você. A cavalinha carrega dentro de si algo que nenhuma outra planta terrestre possui em quantidade tal expressiva: silício orgânico. O silício é um mineral que a medicina convencional negligenciou por muito tempo, mas que nos últimos anos voltou ao centro das atenções. Por quê? Porque o silício é literalmente o material de construção dos seus ossos, tendões, ligamentos, cartilagens e arte da sua pele, e o elemento que dá estrutura rígida mais flexível ao tecido conjuntivo do corpo. Quando os seus níveis de silício caem, e o que normalmente acontece depois dos 30 anos de idade, os ossos ficam mais frágeis, as articuláqueas perdem elasticidade, os tendões ficam mais suscetíveis a lesões. E como se o concreto de um edifício perdesse o aco de reforço, a estrutura ainda parece intacta por fora, mas por dentro já não aguenta mais os mesmos impactos. A cavalinha campeou na concentração de silício biodisponível, ou seja, um silício que o corpo consegue absorver e usar diretamente. Estudos mostram que o consumo regular de chá de cavalinha aumenta os níveis de silício no sangue de forma significativa, o que se traduz em melhor mineralização, ou seja, e maior resistência das articuláqueas. Mas há mais. A cavalinha também é rica em flavonoides com a cal antioxidante e tem propriedades diuréticas que ajudam a eliminar ácido úrico,
um dos grandes vírus da gota, doença que ataca violentamente as articuláqueos, especialmente dos pés. Os povos indígenas norte-americanos usavam a cavalinha para tratar fraturas, acreditando que ela acelerava a cicatrizacal dos ossos. Hoje sabemos que eles tinham razão, o silício é essencial para a síntese de colageno, e o colageno e o endaime sobre o qual o cálcio se deposita para formar o osso. Como usar? O chá da parte aérea da planta, tomado com regularidade e a forma mais tradicional. Cápsulas do extrato seco também são eficazes. Evitar uso prolongado sem acompanhamento, por ser diurético. Planta 7, Salix alba, salgueiro branco. E se eu te contasse que o medicamento mais vendido do mundo inteiro, aquele que provavelmente está no seu armário de remédio agora, foi originalmente descoberto em uma casca de árvore? Estou falando da aspirina. E a história cômica muito antes dos laboratórios farmacêuticos. Há mais de 3.500 anos, papiros egípcios descrevem o uso da casca do salgueiro para aliviar febre e dores. Os gregos da antiguidade, incluindo o próprio Hipócrates, o pai da medicina, recomendavam mastigar a casca do salgueiro branco para aliviar dores. Até o século XIX, quando um químico chamado Felix Hoffmann, trabalhando para a empresa que se tornaria Bayer, conseguiu sintetizar quimicamente o princípio ativo da casca do salgueiro e criar o ácido acetisalicílico, a famosa aspirina. O composto natural que originou tudo isso se chama salicina, e diferente da aspirina química, a salicina natural vem acompanhada de uma família inteira de compostos, que juntos modulam seus efeitos, tornando-os mais suaves para o estômago e mais duradouros no organismo. Para quem sofre de dores articulares e ósseas, o salgueiro branco oferece algo precioso: alívio da dor sem os riscos gastrointestinais típicos dos anti-inflamatórios sintéticos. Estudos clínicos comparando o extrato de salgueiro branco com medicamentos convencionais para dor lombar mostraram resultados equivalentes em eficácia, com menos efeitos adversos. Há algo poético aqui. A natureza criou há milênio uma solucal que a humanidade levou séculos para sintetizar em laboratório, e ainda assim, a versão original direto da casca da árvore continua sendo em muitos aspectos superior à cópia química. Os celtas, os romanos, os saxões, os povos ameríndios, praticamente todas as grandes civilizações que tiveram contato com o salgueiro branco o usaram medicinalmente. E como se a humanidade inteira soubesse, por instinto coletivo, que havia algo especial nessa árvore de galhos chorosos que cresce perto da água. Como usar? O chá da casca e preparado com 2 a 3 gramas da casca seca em água quente por 10 minutos, também disponível em extrato padronizado. Não deve ser usado por pessoas alérgicas à aspirina. Planta 8, Zingiber officinale, gengibre. Há uma história fascinante sobre o gengibre que aconteceu no início do século XX. Navios britânicos que faziam a rota entre a Inglaterra e as colônias no Oriente sempre carregavam consigo rizomas de gengibre seco. Por quê? Porque os marinheiros descobriram que mastigar gengibre aliviava o enjoo do mar. Mas o interessante é que os médicos de bordo notaram outra coisa. Marinheiros que consumiam gengibre regularmente reclamavam muito menos de dores nas articuláqueas, mesmo após meses em mar aberto, expostos ao frio e à umidade. O gengibre é uma das plantas mais estudadas e usadas no mundo. Originário do Sudeste Asiático e cultivado e consumido há mais de 5.000 anos. Mas o que muita gente não sabe é que por detrás do sabor picante e refrescante que todos conhecem, existe uma farmácia inteira de compostos bioativos. Os principais se chamam gingeróis e chogáuis. Esses compostos têm uma acal dupla e poderosa. Agem tanto sobre a via COX quanto sobre a via LOX de inflamacal, ou seja, atacam a inflamacal por 2 frentes ao mesmo tempo. E como ter 2 exércitos atacando um inimigo por flancos diferentes simultaneamente? Para as articuláqueas, vários estudos mostram que o consumo regular de gengibre reduz a produção de citocinas pro-inflamatórias, que são as substâncias que o corpo libera quando há inflamação crônica. Em pessoas com artrite reumatoide,
Isso se traduz em menos dor e mais mobilidade. Para os ossos, o gengibre tem um papel menos direto, mas igualmente importante. Ele melhora a circulação sanguínea nos tecidos periféricos, o que significa que os nutrientes chegam mais facilmente aos ossos e articulácuos das mãos e dos pés, que são os mais vulneráveis à artrite. Um estudo clínico, publicado no Osteoarthritis and Cartilage Journal, avaliou pessoas com osteoartrites do joelho que tomaram um extrato de gengibre por 6 semanas. O resultado foi redução de 40% na dor durante atividades diárias. 40%. Com uma planta que você pode comprar em qualquer feira livre por poucos reais. A medicina ayurvédica tem um ditado antigo: o gengibre e uma farmácia em si mesmo. Depois de tantos estudos, e difícil discordar, como usar chá do rizoma fresco, suco, acrescentado em receitas ou em cápsulas. O gengibre fresco tem maior concentração de gingeróis, enquanto o seco tem maior concentração de chogaus, que são igualmente benéficos. Agora chegamos na metade do nosso percurso, e o que vem agora são algumas das plantas mais surpreendentes e menos conhecidas. Continue assistindo porque as próximas revelações vão mudar sua forma de pensar sobre saúde óssea para sempre. Planta 9, Essympitum officinal, Comfrey. O nome vem do latim confirmare, que significa unir, consolidar, reforcar. E essa etimologia não é por acaso. Durante séculos, a tradição europeia chamava essa planta de nitibone, que em tradução livre significa osso que une. Os curandeiros medievais a usavam em cataplasmas diretamente sobre fraturas, acreditando que ela acelerava a soldagem dos ossos quebrados. Por muito tempo, essa crença foi tratada com ceticismo pela medicina moderna, até que os cientistas analisaram a planta e encontraram um composto chamado alantoína. E aí o ceticismo virou admiração. A alantoína é uma substância que estimula a proliferação celular, ou seja, ela literalmente acelera a velocidade com que as células se reproduzem e se organizam para reparar tecidos danificados. Quando aplicada sobre fraturas ou sobre articulácuas lesionadas, a alantoína envia um sinal bioquímico que diz: aqui precisa de reparo urgente, trabalhem mais rápido. Pesquisas modernas confirmaram o que os curandeiros medievais já sabiam empiricamente. Um ensaio clínico publicado no Phytomedicine analisou o uso de creme de Comfrey em pessoas com dor no tornozelo causada por entorse. Resultado: redução significativamente maior da dor, do inchaço e recuperação da mobilidade em comparação com o grupo placebo. Outro estudo avaliou o uso em dor muscular das costas. Resultado similar. O grupo que usou o creme de Comfrey melhorou mais rápido e com redução maior da dor. Há um ponto de atenção importante aqui. O Comfrey contém compostos chamados alcaloides de piroligidina, que em doses altas e por uso prolongado podem ser tóxicos para o fígado. Por isso, e indicado principalmente para uso tópico externo, em forma de creme ou cataplasma, e não para consumo interno em doses elevadas. Quando usado corretamente, seus benefícios para ossos e articulácuos são genuínos e bem documentados. Como usar? Cremes e géis com extrato de raiz de Comfrey são amplamente comercializados na Europa e nos Estados Unidos para aplicação direta sobre articulácuos doloridas, lesões musculares e áreas de fratura em recuperação. Planta 10, Urtica dioica. Urtiga, você provavelmente já encostou em uma urtiga e sabe muito bem a sensação, aquela queimação instantânea, os pequenos pontos de irritação na pele, o ardor que dura vários minutos, e uma planta que parece dizer bem alto: não me toque. E por conta dessa agressividade que a maioria das pessoas tem dificuldade de imaginar que a urtiga é, na verdade, uma das plantas medicinais mais completas que existem para a saúde óssea e articular. Mas é exatamente isso que a ciência diz. A urtiga é uma fonte extraordinária de cálcio. Por quilo de massa seca, ela tem mais cálcio do que o leite. Mais cálcio do que o leite. Isso por si só é motivo suficiente para rever a opinião sobre ela. Mas ela não para aí.
A urtiga também é rica em magnésio, ferro, silício, potássio, vitamina K e ácido fólico. E o multivitamínico natural que cresceu atrás da sua casa sem vós pedir nada. O magnésio é especialmente importante para a saúde óssea, porque é ele que ativa a vitamina D no organismo. Sem magnésio suficiente, mesmo que vós tome sol todos os dias e suplementos de vitamina D, seu corpo não consegue usar essa vitamina adequadamente para fixar cálcio nos ossos. A vitamina K também é abundante na urtiga e outro componente crítico. Ela ativa a osteocalcina, uma proteína que funciona como cimento que fixa o cálcio dentro da estrutura óssea. Sem vitamina K, o cálcio circula no sangue, mas não se deposita nos ossos onde deveria estar. E ainda tem os compostos anti-inflamatórios da urtiga, que pesquisas mostram ser eficazes para reduzir a dor articular. Um estudo comparou o uso de urtiga com um medicamento diclofenaco em pessoas com artrite e encontrou resultados equivalentes, uma vantagem óbvia de a urtiga não causar os efeitos colaterais característicos do anti-inflamatório químico. Como usar? As folhas jovens da urtiga, colhidas com luvas, perdem o poder de queima-cal quando cozidas em água por alguns minutos. Podem ser usadas em sopas, refogados, chás e vitaminas. O chá é uma das formas mais simples e eficazes de aproveitar todos esses nutrientes. Planta 11, Witania somifera, ashwagandha. Em 2019, um grupo de pesquisadores publicou um estudo no Journal of the International Society of Sports Nutrition que deixou a comunidade científica impressionada. Eles pegaram 58 voluntários com osteoartrite e os dividiram em dois grupos. Um grupo tomou extrato de ashwagandha, o outro tomou placebo. Depois de 12 semanas, os resultados foram claros. O grupo da ashwagandha teve redução expressiva da dor, melhora da função articular e o mais surpreendente, marcadores de inflamação no sangue significativamente menores. Os cientistas estavam maravilhados, mas os praticantes do Ayurveda indiano, não. Para eles, a ashwagandha, que eles chamam de rasayana ou rejuvenescedor, e conhecida há mais de 3.000 anos, como uma das plantas mais poderosas para restaurar a vitalidade, fortalecer o corpo e proteger as articulações. O nome ashwagandha significa em sânscrito cheiro de cavalo. Não porque a planta cheira mal, mas porque os antigos acreditavam que quem a consumia adquiria a forca e a resistência de um cavalo. Os compostos ativos se chamam uidanolides. São esteroides naturais que têm múltiplas ACOs no corpo. Reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, o que por si só já beneficia os ossos, porque o cortisol em excesso acelera a perda óssea. Estimulam a produção de colageno, o andaime proteico dos ossos e articulações, e modulam o sistema imunológico, reduzindo a produção de substâncias inflamatórias. Para quem passa por muito estresse, é importante saber que o cortisol elevado, cronicamente, é um dos maiores inimigos da saúde óssea. Ele inibe os osteoblastos, as células construtoras de osso, e ativa os osteoclastos, as células que destroem o osso. E como se o estresse enviasse uma mensagem errada ao seu esqueleto: para de construir e começa a demolir. A ashwagandha intervém nesse ciclo destruidor. Ela não é só para articulações, e para o corpo inteiro, para a mente e para o sistema que regula tudo isso. Alguns cientistas a chamam de adaptógeno, uma planta que ajuda o organismo a se adaptar ao estresse e a se equilibrar. Como usar? Pó de raiz misturado no leite morno com uma pitada de pimenta preta, na tradicional ayurvédica, também disponível em cápsulas. Resultados mais expressivos aparecem com uso regular por pelo menos 8 semanas. Já chegamos à metade do caminho, e cada planta revelada ate aqui e mais surpreendente que a anterior. Mas agora vem algo que pouquíssimas pessoas sabem e que pode fazer uma diferença enorme na sua saúde óssea. Presta atenção. Planta 12, Rosmarinus officinalis. Alecrim, você provavelmente usa o alecrim para temperar frango ou batatas. E essa é apenas a versão culinaria de uma das plantas medicinais mais antigas e respeitadas
da história da civilização ocidental, os gregos o chamavam de anthus, a flor da floresta. Os romanos o plantavam em jardins de templos, acreditando que ele aguçava a memória e fortalecia o corpo. Na Idade Média, ele era queimado em hospitais como desinfetante natural. E o botânico inglês Nicholas Culpeper, no século XVII, escreveu que o alecrim era capaz de fortalecer ossos fracos e articulácuas cansadas. O que a ciência moderna descobriu e que Culpeper estava certo, mas por razões que ele não poderia ter imaginado. O alecrim contém um composto chamado ácido carnosílico e outro chamado ácido rosmarino. Esses dois compostos são antioxidantes de altíssima potência, que têm uma característica muito especial. Eles conseguem atravessar membranas celulares e agir diretamente dentro das células, protegendo o DNA dos danos causados pelos radicais livres. E qual é a conexão com ossos e articulácuas? O estresse oxidativo, que o dano causado pelos radicais livres e um dos principais mecanismos que aceleram a degradação da cartilagem e o enfraquecimento ósseo. Quando os antioxidantes do alecrim entram em ação, eles interrompem esse ciclo de destruição celular. Pesquisas recentes descobriram ainda que os compostos do alecrim inibem a atividade dos osteoclastos, as células responsáveis pela reabsorção óssea. Em estudos com animais, o extrato de alecrim demonstrou capacidade de prevenir a perda óssea em situações de deficiência de estrogênio, que é exatamente o que acontece em mulheres na menopausa, o período em que o risco de osteoporose aumenta dramaticamente. E o alecrim ainda tem uma ação específica sobre a circulação sanguínea nos tecidos periféricos. Ele dilata os vasos e aumenta o fluxo de sangue para músculos e articuláculos, o que significa melhor entrega de nutrientes e oxigênio exatamente onde os ossos e as articulácuas mais precisam. Como usar o chá das folhas frescas ou secas e simples e muito eficaz, pode ser acrescentado a praticamente qualquer prato culinário. O óleo essencial diluído em óleo base também pode ser aplicado topicamente em articulácuas doloridas, com excelente resultado em vários estudos clínicos. Planta 13. Glycine rhizis da glabra. Alcaçuz. Existe uma tumba no Egito que data de mais de 3.000 anos e que contém, entre os objetos funerários, raízes de alcacuz. Os egípcios colocavam comida e bebida nos túmulos para que os mortos tivessem sustento na vida após a morte. E entre esses provisões, o alcacuz era considerado importante o suficiente para aparecer. A raiz de alcacuz é uma das substâncias medicinais mais antigas do mundo. Foi encontrada em textos médicos sumérios de 4.000 anos atrás. A medicina chinesa tradicional, com seus 5.000 anos de história, considera o alcacuz o harmonizador, a planta que potencializa a ação de todas as outras ervas com que, e combinada, o composto mais famoso é a glicirrizina, responsável pelo sabor adocicado característico. Mas para a saúde óssea e articular, o composto mais relevante é o ácido glicirrizo, que no corpo se converte em glicirretinato, uma substância com ação anti-inflamatória poderosa. O glicirretinato funciona de forma fascinante. Ele inibe a enzima que inativa o cortisol nos tecidos periféricos. Isso parece contradizer o que falamos sobre a ashwagandha, que reduz o cortisol. A diferença e o contexto, o glicirretinato do alcacuz prolonga a ação do cortisol produzido naturalmente pelo corpo em doses fisiológicas normais, o que tem efeito anti-inflamatório local sem os problemas do cortisol crônico elevado por estresse. Para articulácuas inflamadas, isso se traduz em redução da dor e do inchaço de forma eficaz. Estudos mostram que o extrato de alcacuz é eficaz para sintomas de artrite, especialmente quando combinado com outras plantas como a curcuma e o gengibre. O alcacuz também tem um efeito importante sobre as glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins e produzem hormônios essenciais para o metabolismo ósseo e muscular. Ao modular a função suprarrenal, o alcacuz ajuda a manter equilíbrios hormonais que impactam diretamente a saúde do esqueleto. Como usar? O chá da raiz seca e a forma mais tradicional.
Extrato seco também disponível. Atencal, o alcacuz em doses altas, e por longos períodos pode elevar a pressão arterial. Pessoas hipertensas devem consultar um médico antes de usar. Planta 14, Bambusa vulgaris, bambu, para encerrar essa jornada pelo mundo das plantas que fortalecem ossos e articuláqueos, guardamos para o final algo que vai surpreender quem acha que já sabe tudo sobre fitoterapia. O bambu, essa planta que todo mundo conhece, que cresce em jardins, que é usada em construcal, que aparece em decoracal e mobília, que alimenta os pandas gigantes. O bambu, esse mesmo, e uma das fontes mais ricas de silício orgânico biodisponível encontradas na natureza. O silício, como falamos quando discutimos a cavalinha, e o mineral fundamental para a formacal do colageno, para a mineralizacal óssea e para a elasticidade das articulaques. O bambu, especialmente a sílica extraída de sua seiva e de suas folhas jovens, possui uma concentracal de silício biologicamente ativo que supera praticamente todas as outras fontes naturais. Há uma lógica evolutiva bela aqui. O bambu e a planta que cresce mais rápido no mundo. Algumas espécies crescem até 90 centímetros em um único dia. Para sustentar esse crescimento extraordinário, ele precisa construir estruturas rígidas e resistentes em tempo recorde. O silício e o que torna isso possível. E esse mesmo mecanismo biológico que, quando transferido para o corpo humano, ajuda a construir e manter a estrutura dos ossos e articuláqueos. Os povos do Sudeste Asiático e da China utilizaram o bambu medicinalmente por milênia. No sistema médico chinês tradicional, a seiva de bambu, chamada de zuuli, era usada para tratar desde convulsões até problemas nos ossos e nas articuláqueos. A medicina ayurvédica indiana conhecia o bambu como vanshaloshan, uma substância que fortalecia ossos e melhorava a vitalidade geral do organismo. Pesquisas recentes publicadas no Silicon Journal, uma publicação científica dedicada especificamente ao estudo do silício biológico, mostram que a suplementação com silício orgânico de bambu aumenta a densidade mineral óssea de forma mensurável em populações em risco de osteoporose, especialmente mulheres pós-menopausa, um aspecto menos conhecido e igualmente importante. O bambuzal inteiro e uma planta altamente renovável. Não precisa ser replantada após o corte. Cresce sem agrotóxicos em qualquer tipo de solo e captura mais carbono do que a maioria das árvores. Usar o bambu medicinalmente e também fazer uma escolha alinhada com o futuro do planeta. Pensa assim, o bambu, e como o arquiteto mestre da natureza, capaz de erguer estruturas imponentes com rapidez extraordinária. Ao incorporar seu silício ao seu organismo, Vossi convida esse arquiteto para trabalhar dentro do seu próprio esqueleto, construindo e reforçando exatamente onde e preciso. Como usar o extrato de sílica de bambu, está disponível em pó e em cápsulas em lojas de produtos naturais. O chá das folhas jovens também contém silício biodisponível em boa concentração. Alguns suplementos combinam sílica de bambu com outros minerais ósseos, como cálcio e magnésio, formando fórmulas sinérgicas, potentes. Chegamos ao final dessa jornada extraordinária por 14 plantas que a natureza criou e que a humanidade descobriu ao longo de milênia de observação, experimentação e sabedoria ancestral. Pense por um momento no que você acabou de aprender. Plantas que crescem em florestas tropicais e em desertos africanos, raízes de uma civilização de 5.000 anos. Cipós que subiram árvores enquanto os ancestrais dos humanos ainda aprendiam a caminhar, todas com um denominador comum: o poder de fortalecer, proteger e regenerar o sistema que te sustenta, literalmente, seus ossos e articuláqueos. A unha de gato da floresta amazônica, com seus alcaloides que ensinam o sistema imunológico a se comportar. A garra do diabo do deserto africano, com seu arpagosaide que apaga o fogo da inflamação articular. O cardo mariano, europeu, que cuida do fígado para que o fígado possa cuidar dos ossos. A curcuma milenar da Índia, que ataca a inflamação por múltiplas frentes simultaneamente.
A bossuélia das antigas rotas de comércio, com seus ácidos que preservam o espaço articular. A cavalinha pré-histórica, com seu silício e o esqueleto do esqueleto. O salgueiro branco, pai da aspirina, que alivia a dor com gentileza. O gengibre universal, que melhora a circulação e combate a inflamação ao mesmo tempo. O confré de nome etimológico, que já diz tudo, a planta que une e consolida. A úrtiga agressiva por fora e nutriente poderosa por dentro. A ashwagandha dos rajas indianos, que doma o cortisol e protege os ossos do estresse. O alecrim dos jardins romanos, com antioxidantes que protegem as células ósseas. O alcacus das tumbas egípcias, harmonizador milenar e anti-inflamatório comprovado. E o bambu, o arquiteto rápido que doa seu silício para construir ossos mais fortes. Nenhuma dessas plantas e uma cura mágica. A saúde óssea e articular depende de um conjunto de fatores: alimentação equilibrada, atividade física regular, sono de qualidade, controle do estresse, exposição ao sol para vitamina D, hidratação adequada. As plantas que você conheceu hoje são aliadas poderosas dentro desse conjunto. Não substituem médicos, não substituem exames, não substituem tratamentos quando necessários. O que elas oferecem, e algo que raramente encontramos nos laboratórios farmacêuticos. Compostos que evoluíram por milhões de anos, em sinergia com a bioquímica do corpo humano. Compostos que não apenas tratam um sintoma, mas agem sobre múltiplos sistemas ao mesmo tempo, de forma que a ciência ainda está aprendendo a compreender completamente. Guarde essas informações, pesquise mais sobre as plantas que mais chamaram sua atenção. Consulte um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplementação, especialmente se você já usa medicamentos. E lembre-se, a natureza não e uma farmácia alternativa à medicina convencional e a fundação sobre a qual a medicina convencional foi construída. Esse vídeo abriu seus olhos para algo que você não conhecia. Compartilha com alguém que você sabe que precisa dessas informações. Pode ser um familiar, um amigo com artrite, alguém que está passando por um momento difícil com a saúde óssea. Esse conhecimento merece circular. Até o próximo vídeo.